Fala aí, torcedor do nosso canal RL Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí pra gente falar da partida entre Cruzeiro e Flamengo, dois tempos totalmente distintos. No primeiro tempo só deu Flamengo, Pedro fez 1-0. Mas aí quando virou para o segundo tempo, só deu Cruzeiro. Então o primeiro tempo foi do Flamengo e o segundo tempo foi do Cruzeiro. Só que o Flamengo fez um gol no primeiro tempo e o Cruzeiro fez 2 no segundo tempo. E o Cruzeiro conquista aí os 3 pontos nesse duelo aí que tem dado o que falar, porque fizeram aí as oitavas de final da Libertadores, teve agora o Brasileiro. Então Cruzeiro e Flamengo se enfrentaram muitas vezes aí nesses últimos dias. Vamos trazer aí o pós-jogo da partida, vamos compartilhar aqui no nosso canal para a gente reagir. Antes, quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Vamos para o vídeo, fica até o final do vídeo e daqui a pouco eu tô de volta. Então ele tem sido esse cara. No momento em que foram discutidos e especulados, especialmente Luiz Henrique e Almada, tem um contexto da temporada. Que era o momento onde o Flamengo era eliminado da Copa do Brasil e o Palmeiras abria 8 pontos no Campeonato Brasileiro. Algumas atuações... Não, então ali também. um nome de impacto também não deixava de ser uma resposta midiática. Então, mas não, certo? Não, tudo bem, mas aí você está falando, acho que é uma coisa que é importante. Uma resposta midiática, ela não deveria ser necessária Tá. para um elenco como esse. Perfeito. Você não tem que dar uma resposta midiática, você tem que falar, pera lá, eu tenho o melhor elenco do Brasil. Se o outro abriu 8 pontos, se eu fui eliminado da Copa do Brasil para um elenco muito inferior, eu preciso olhar por que isso aconteceu e certamente não é por falta de jogador, não é por falta de elenco. Tanto como não foi, né? Tanto que assim, eu acho que Sim. no ano passado... 2 semanas depois as coisas já estavam equilibradas de novo. E no ano passado a gente viu o Flamengo finalmente, eu sempre disse que com o elenco que o Flamengo tinha que ser o time que se alternava ali, ganha um brasileiro, perde outro, ganha um, perde outro, ganha um, perde outro. E precisou chegar um treinador ou uma mudança de diretoria, eu não sei, que olhasse para o brasileiro da maneira como o melhor elenco do Brasil tinha que olhar, para ganhar o campeonato por pontos corridos. E ali não era o problema de falta de elenco, mas muitas vezes, quando o Palmeiras ganhou, quando o Atlético ganhou, quando o Botafogo ganhou, as pessoas falavam, mas o elenco do Flamengo, tá vendo? Vocês falavam que o elenco do Flamengo não era o melhor do Brasil. Como se ele não fosse porque ele tinha perdido o Campeonato Brasileiro. Não tem nada a ver com isso. Claro que não. Né? Não tem nada a ver Para com alguém isso. tão forte que investe tanto quanto. Exato. Perderam no Campeonato Brasileiro no ano em que o auxiliar do Sampaoli agride jogador, o diretor morde outro cara no shopping center. Não, e outra Aí, cara, coisa, com todo respeito. o Flamengo ele perde os campeonatos. Tinha paz interna, né? Tá muito claro. E ele perde para quem investe tanto quanto ele. Ele tem um isso. rival. Ou ele perdeu pro Decidíssimo, Palmeiras é ou isso. ele perdeu na Tem época pro adversário Botafogo. duro, assim. Acho Certo? que não é nem tanto quanto, mas são times com ótimos Sim, exato. investimentos. Investiram exato. muito. E era um Flamengo, repito, o Flamengo da temporada Pro passada Atlético. foi uma exceção. Esse de olhar para o brasileiro como prioridade. Sim. Foi o do Felipe Luiz. E foi o da nova gestão, não da gestão do Landim. Porque na gestão anterior, com os técnicos anteriores, com o Dorival Júnior, eu não esqueço disso. O Flamengo chegou a poupar Poupou. vários titulares contra o Palmeiras no Allianz Parque, no então Allianz Parque. Ele tinha exatamente 2 equipes, uma para o brasileiro e uma Isso, para... mas não, né, ali, Maria, eu acho que assim, se você tem o E seu aí ele grande ganhou as duas adversário nos competições, pontos corridos, aí ele ganhou as Copas e foi mandado embora. ele ganhou as Copas. Não, mas assim, eu só tô querendo reforçar Sim, essa coisa sim, do do porque, brasileiro. assim, de olhar para o brasileiro como o melhor elenco tem que olhar, né? Então, mas agora é o seguinte... Você quer falar de goleiro, é isso? Não, eu ia mudar de assunto, mas podemos falar. Assim, o Rossi foi o principal jogador No ano passado, do título do Flamengo da Libertadores. sem Foi dúvida mesmo. nenhuma. Foi mesmo. O mais decisivo, o goleiro mais decisivo da temporada passada. E por que o Flamengo precisa do outro goleiro? Pergunta aí no chat. Pessoal do chat, se quiser, o Flamengo precisa de um outro goleiro. Não precisa, Birner. Então, eu acho que não precisa. É. Eu acho que se puder ter um outro goleiro, se puder trazer o Courtois atrás. Por exemplo, é óbvio, assim, mas eu fico olhando aqui no Brasil, eu até acho que tem goleiro um pouco melhor, mas eu não contrataria pro lugar, porque tem uma questão da identidade, Claro tá que habituado com a camisa, o Flamengo tá na Libertadores, passou pelo seu adversário mais difícil, pelo menos até a final. Eu acho que o Flamengo vai chegar à final, mas passou pelo seu adversário mais difícil até a decisão. Então, para você trazer um goleiro eu acho que agora e precisa de colocar... muito mais para entrar em pauta. Não é o momento ainda, Mário. Não. Eu acho que não. Talvez o que você possa discutir é
Porque o goleiro é uma situação muito específica, né? Se você perde um volante, você pode resolver esse volante com vários jogadores, você tem improvisações, você tem jogadores... Muda o esquema, às vezes, né? Você pode mudar o esquema. Exato. Tal. O goleiro não. O goleiro é um goleiro. E se você tem um goleiro confiável, bom, que de repente entra numa fase muito ruim, que não tá pegando nada. Eu não acho que seja o caso do Rossi. Não, e ele se tornou decisivo na temporada passada justamente nesse momento que a temporada vai entrar agora. Isso, na temporada quarta, dos semifinal e final da Libertadores. Dos mata-matas, claro. Isso aí. Não tem dúvida em relação a isso. Mas o que eu quero dizer é a confiança que você tem no caso de necessidade em quem está sentado no banco de reservas. Eu acho que essa é a questão. Eu não estou dizendo que hoje o Flamengo deveria tirar o Rossi e fazer uma troca. Sim. Mas eu acho que você tem que discutir, sim, sempre. Bom, se a gente chegar à conclusão daqui a... Vamos ter dois ótimos goleiros? 3, 4, 5 jogos. Porque o Flamengo pode se dar ao luxo de ter um goleiro de alto nível no banco de reservas também, né? Acho que tem time que não tem condição financeira de fazer isso. E só uma coisa, né? O Jean falou há pouco em relação ao Leonardo Jardim, definir assim, quem substitui quem no elenco do Flamengo, né? Agora, o retrato do primeiro tempo hoje com o Paquetá e Arrascaeta juntos foi um retrato muito bom. Você gostou, Prato? Muito. É? O Paquetá deu uma saída de bola muito interessante. O Cruzeiro não conseguiu acertar a marcação quando o Flamengo saía jogando. Muito porque o Paquetá geralmente carimbava bem a bola. Mas aí eu vou chegar no assunto que eu ia O Jorginho é entrar. titular da posição. Mas que o Paquetá no primeiro tempo, com a Arrascaeta, os dois juntos, o Flamengo andou bem. Eu gosto também dessa formação de Pulgar, Paquetá e Arrascaeta. Qual era aquela Apesar conta que a gente de estava fazendo, Mário, que vocês estavam jogos? fazendo? 9 jogos os Esse dois? foi o nono. Esse foi o nono. Uma única derrota. Ah, ali, ó. Apenas 9 jogos no ano. E uma única Jardim derrota. Escala, então... Mas eu acho Segunda derrota, então, né? Porque tinha perdido uma pro Lanús. Isso pro Lanús Essa na é a Chega segunda só derrota. com uma derrota. eu acho que a escolha do Léo Jardim hoje tem muito mais a ver com a minutagem do Jardim. Não, com certeza, com certeza. Jardim é Não, titular. tanto que ele estava no banco, isso foi até destacado na transmissão, ele não estava nem com a caneleira, nada, quando ele vai entrar... Ele que entra depois, né? E ele Então, tá se preocupando com isso, né? Porque você vê Claro. que o Arrascaeta tá saindo todo jogo. Mas é isso, olha que ótima solução. Então, olha que ótima jogo solução, o Flamengo exato. fez no primeiro tempo com o Jorginho no banco de reservas. Então, mas a gente está elogiando o quanto o Flamengo criou, principalmente no primeiro tempo, e aí a gente volta para um outro tema que foi discutido na entrevista, que é o número de gols que o Flamengo perdeu. Então, e o Leonardo Jardim deu uma explicação interessante sobre isso, né, Bruno? E aí pode ser, obviamente, para minimizar ou para, obviamente, não culpar publicamente algum jogador, um tipo de marcação errada, um tipo de jogador que não teve atenção para diminuir espaço, para evitar chute. Ele preferiu exaltar os chutadores. Ele exaltou o Arroio, ele citou um jogo do Bragantino que o Gabriel, o volante, fez um gol de fora da área, um chute também bem de longa distância. E ele falou o seguinte, olha, a gente tem sempre o objetivo de sair zerado, né, de baliza zero aqui, mas a gente foi penalizado, entre aspas, castigado em alguns jogos, porque alguns acertaram contra o Flamengo, chutes que não acertaram contra os outros, né? Que é uma maneira bem simplória de evitar criticar o marcador que às vezes não diminui o espaço, a marcação que não foi bem feita em alguma situação, mas ele preferiu publicamente exaltar quem acertou os chutes, querendo dizer o seguinte, contra o Flamengo eles acertaram, contra os outros não acertaram tanto assim. Mas o Flamengo perdeu gols. Perdeu. Sim. Por mais que Perdeu. seja um ataque, a gente falou que é positivo e que é o melhor do O campeonato. Pedro com 15 gols, perdeu 2 gols. O Otávio fez uma defesa que a gente falou aqui do segundo tempo. O primeiro tempo, O Carrascal no ele começo chuta do mal jogo mesmo. também. Né? Você Também, tem- também. Pedro chutou mal no Mas 0x0. Mas Não vê assim, Jean? Eu sinceramente... Não é que eu não vejo. Quer dizer, a gente viu que o Flamengo, de fato, perdeu muitos gols. O Pedro perdeu muitos gols, perdeu 3 gols em boas condições. E aí? Você vai discutir o quê? Você vai procurar um outro atacante, porque o centroavante não é muito bom, ele a perde gente vai gol. falar já de Assim, outro clube o que eu tá quero dizer é perdendo assim, gol. o futebol ele é assim. No futebol você perde gols, as É, coisas eu acho que- acontecem. Não, e a gente não Jogo pode você vai tratar perder isso como um problema do Flamengo. Então, não é um problema isso? do Flamengo. Essa é Não a é. questão. Eu acho Tá. que acontece de você perder muitos gols. Repito, o Flamengo você tem cria o para melhor- marcar e você cria para perder. Isso, assim. e o Tá no Flamengo tem o contexto. melhor ataque do Campeonato Brasileiro, Exato. com 4 gols a mais, 5 gols a mais do que o segundo. O artilheiro do ataque. campeonato. É o artilheiro É do isso. campeonato, 9 gols a mais do que o terceiro colocado. Tem atacantes de qualidade técnica, então não é o caso que você fala, como já falamos em outros clubes. O Flamengo cria muita chance porque tem meias muito bons, pontas de qualidade, mas falta o centroavante. Não é isso. Não é o caso Ou do tá Flamengo. precisando treinar mais, ou tá precisando melhorar o Ou aproveitamento. tá Não é o caso do Flamengo. nervoso, exato. sinceramente. A gente vai falar do Internacional daqui a pouco. Eu acho que- Isso é pro Internacional. Então, assim, eu acho que não tem muito que ficar tentando achar este problema como a causa de... Causa do quê também? Porque o Flamengo tá na eu briga, acho que né? o aproveitamento do Flamengo, se continuar jogando no nível das últimas partidas, tende a melhorar. De conclusão, lances de gols, não é uma questão
técnica, de incapacidade dos jogadores. Eu concordo com o Jean, o time perde gols, isso faz parte do futebol. Quando você olha os elencos que pretendem ser campeões, você tem que olhar em quais jogos esses protagonistas perdem gols, em quais jogos eles fazem gols, como eles desempenham nos principais O jogos. Flamengo acabou de vir de um 5-1 contra o Mirassol no Maião. E um 2-1 nesse, gols nesse lindíssimos contra o Cruzeiro, Exatamente. dando o baile do primeiro Gols tempo. lindíssimos. É bom lembrar. Nesse Cruzeiro. Exatamente. Na Libertadores, na Copa Libertadores de América. Houve uma época que o Flamengo ficava com a bola o tempo todo no seu campo de ataque ali, ficava rondando a área, tinha muito volume, tinha posse de bola de mais de 70%. Era o time do Tite. E não criava chance de gol. Então, assim, acho que ali era uma coisa mais séria, ali é uma coisa mais grave. E quando você cria um monte de chance de gol, a tendência é que com esse nível de jogadores, você vai acabar convertendo, né? E só para pegar o último jogo do Flamengo contra o Cruzeiro, no segundo tempo, o Cruzeiro estava ali pressionando, jogando muito bem no início do segundo tempo, fez um gol e bastou uma chance. É isso. Uma chance para que o Flamengo, né, no contra-ataque ali, quando o Cruzeiro ainda estava bem, depois de ter empatado o jogo, o Flamengo, graças à qualidade dos seus jogadores, tenha feito o gol e ali acho que encerrado o confronto. Bom, o Flamengo ele vai ter aquela partida recuperada do campeonato já na próxima semana contra 2 o de Mirassol. Não é, Pratos? Maracanã. Quando 2 de tem, setembro. quando A tem próxima data não, de essa Copa do quarta-feira Brasil. é isso. Jogos à volta da Copa do Brasil serão no mesmo dia do jogo do Flamengo contra o Mirassol. Aí a gente vai ver qual é a distância real, então, ou a diferença entre Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras joga neste domingo contra o Vasco, pode voltar a ter uma vantagem maior, então, 6 pontos, Prats. né? Se ganhar, vai abrir 6 pontos de novo com esse jogo a mais, né? Que a gente está calculando que o Flamengo agora enfrenta times que estão brigando lá embaixo, na tabela está aí. 3 pontos perdidos de O diferença. Botafogo menos, né? Mas é um clássico. E Mirassol e Remo são times que estão brigando para fugir do rebaixamento, né? Jogos que o Flamengo deve ter muito a bola, enfrentar times que... O Mirassol talvez nem tanto, né? Mas o Mirassol, se sair muito para jogar, vai acontecer o que aconteceu no Maião. É melhor, às vezes, jogar um pouco mais atrás. E então, mais Mirassol e Remo, Flamengo aí com grande vantagem. A partida ali do Mirassol é a partida, então... não é uma tabela... Bom, ele tem um clássico, Tem o depois Botafogo, Mirassol e Remo muito mal ali afundado também Contexto do na Botafogo zona do é péssimo. rebaixamento. Exato. O contexto do Botafogo é péssimo. O clássico podia ser mais complicado, né? Exatamente. Se não fosse esse momento que o Botafogo No vive, que papel não é terrível. uma sequência difícil para o Flamengo, Não. Mari. Não é, de fato, assim. Pode aproveitar, fazer pontos contra todos eles. Assim, Favorito- Não colocar a vitória, mas É bem favorito fazer contra os três, pontos é. Você tá de olho aqui, né? No mesmo que eu, né? Na sequência do Palmeiras, eu ia abrir, como vi que estava abrindo Tem aí. que, Já... eu acho que assim, dado o contexto do Botafogo, como a Mari falou, tem que ser 9 pontos. Aí para quem tá nessa briga, né? Porque é isso, tá né? Você tem um apertado. objetivo. O objetivo é o de título. título. Ó, então. a sequência do... É engraçado que a sequência é até parecida, porque o Palmeiras pega o Vasco... Só que o Palmeiras tem a Copa do Brasil, né? Só que eu não vou contar a Copa do Brasil, tá? Só a sequência do Brasileiro. O Palmeiras pega o Vasco e aí ele pega também o Mirassol e também o Botafogo. Só que no meio... E são 2 jogos fora. E no meio disso tudo os confrontos de Copa do Brasil. É claro que quando você colocar tabela por tabela, pela sequência de jogos que o Palmeiras tem, eu acho que a tabela tende a ser pior para o Palmeiras. Claro, Pelo porque- menos agora, porque o Acho que Palmeiras não tem semana livre. Tem mais Ah, jogos, sim, tem a Copa isso. do Brasil, E tem tem a Copa 2 do Brasil. jogos fora, enquanto o Flamengo faz 2 em casa. Isso. E bem ou mal é Botafogo e Vasco, né? Quer dizer, o Remo para o Vasco tem uma diferença hoje. Ainda que o contexto do Vasco também não seja Também, bom. exato. Isso. É mais ou menos por aí. Mas também tá... Amanhã o rubro-negro, não vou falar que vai torcer pelo Vasco, mas vai torcer contra o Palmeiras. Acho certo? que fica melhor assim. Fica melhor, né? Melhor assim. Não vamos criar nenhum Fica melhor problema desse jeito aí. nesse O sentido. Tite fala muito sobre isso, que ele não quer o mal de alguém, ele quer o bem dele, né? Então, mesmo? assim, ele não torce contra. Ele não vai torcer a favor do Vasco, mas contra o Palmeiras. Então ele quer o mal de Nesse alguém. caso é o contrário. Então ele quer o mal de alguém. não É o bem. mal de alguém. A minha avó É falava, isso. eu não quero mal, mas bom fim não É adianta. isso aí. E vamos falar a Mas verdade. também tá longe de ser decisivo que vai acontecer amanhã pro campeonato, né, Gê? Não, Longe, bem longe, Não, né? longe de ser Tá longe. decisivo. Mas assim, só ressaltar, porque esse é o grande barato dos pontos corridos. Sim, Porque sim. do jeito que tá esse campeonato e que tem sido o futebol brasileiro nos últimos anos, a verdade é que jogo do Flamengo virou jogo do Palmeiras, jogo do Palmeiras virou jogo do Flamengo. Quer isso dizer, aí. os torcedores dessas duas equipes, eles torcem, acho que talvez na mesma medida, nos jogos dos dois times, um a favor e outro contra, evidentemente. Eu acho que o Palmeiras tem que aproveitar a chance, porque se chegar... Vai saber se o Palmeiras não consegue, por exemplo, abrir 4 pontos do Flamengo quando começar o mata-mata da Libertadores, a próxima fase.
O Palmeiras tem um segundo jogo fora de casa, um jogo na altitude, um jogo duro, que vai exigir fisicamente bastante do time. Não sei qual vai ser o resultado do jogo de ida. Eu acho que aqui, entre Palmeiras e Flamengo, para mim, tem uma coisa assim que é muito clara e nada definitiva. O Flamengo tem que continuar jogando no nível que está, tentar corrigir alguns erros de marcação. Por exemplo, os 2 gols tomados pelo mesmo lado é uma coisa que dá para evitar, fazer uma marcação melhor. O Palmeiras precisa encontrar o seu melhor futebol. Se o Palmeiras continuar dependendo de uma marcação forte, mas não tão forte quanto antes, e de bola aérea e contra-ataque para ganhar o campeonato, a tendência é ele não ganhar os pontos corridos. Ele tem mais dificuldade de conseguir os resultados numa sequência de jogos. Mata-mata, talvez, até porque a sequência do Palmeiras, até a decisão da Libertadores, se o Palmeiras chegar à final, ela é bem assim, como posso falar, acessível. Tem um jogo perigoso contra a LDU, time assim, sei lá, mais pesado, assim, mas sabe, se pegar o Fluminense, é mais time que o Fluminense, é óbvio que pode perder, é um clássico. Como perdeu recentemente. Agora, como o Gil está falando, essa coisa do flamenguista torcer contra o Palmeiras e o palmeirense contra o Flamengo, a gente já viu isso ano passado. Como esses times chegam no mata-mata da Libertadores. E supondo que ambos cheguem à decisão da Libertadores, a pontuação do Campeonato Brasileiro pesa. Ela tem uma interferência na parte mental, no anímico desse jogo, na importância do jogo. Se você chegar, por exemplo, uma desvantagem de mais de uma rodada, o time que está atrás, a Libertadores, a final que já é pesada, fica ainda mais pesada. Então, não dá para separar as coisas. É isso que eu estou querendo dizer. E haver também impacto de Copa do Brasil, né? Porque é um clássico. Com Palmeiras, nesse momento do futebol não tão bem encaixado, mas favorito contra o Santos. Mesmo o Palmeiras em um momento. Não estou nem colocando favorito, isso, né? não estou nem colocando isso na pauta. Eu estou dizendo que justamente por ser favorito, o impacto que pode ter uma eliminação no meio dessas partidas que você trouxe, né, de Campeonato Brasileiro. Sim, ainda mais para um rival. Isso. Né? Só uma coisa que envolve a tabela também aí dos 2 clubes, o Palmeiras ele ainda vai fazer esse jogo que o Flamengo fez hoje, que é enfrentar o Cruzeiro no Mineirão. E o Palmeiras ainda enfrenta o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, enquanto o Flamengo recebe o Furacão. Então são confrontos aí difíceis contra os... Você tá falando da ponta de cima da tabela. Da ponta de cima, exato. E tem um confronto direto que em São Paulo, mas tradicionalmente o Flamengo tem se dado bem em São Paulo jogando no Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras. Então, assim, o confronto direto também impede, né, esse olhar de que, disparou, não disparou. Tá? Quando você tem um confronto direto, 3 pontos você já descarta automaticamente ali, né? Tem o Arthur Jorge pra gente ouvir, tá? Mas antes, a torcida... Trazer agora aí, pessoal, a classificação do Campeonato Brasileiro. Tivemos 3 partidas hoje. O Fluminense venceu o Remo 2-1, Internacional e Atlético Mineiro 0-0 e o Cruzeiro venceu o Flamengo 2-1. Classificação, em primeiro lugar, o Palmeiras, 48 pontos. Segundo, o Flamengo, 45. Terceiro, Atlético Paranaense, 41. Quarto, Fluminense, 41. Quinto, Cruzeiro, 39. Sexto, Bahia, 34. Sétimo, Atlético Mineiro, 33. Oitavo, Bragantino, 32. Nono, Corinthians, 32. Décimo, Coritiba, 31. 11º, Botafogo, 30. 12º, Vitória, 29. 13º, São Paulo, 27. 14º, Santos, 25. 15º, Grêmio, 25. 16º, Internacional, 25. 17º, Mirassol, 23. 18º, Remo, 23. 19º, Vasco, 22. E 20º, Chapecoense, com 11 pontos. Está aí a classificação do Campeonato Brasileiro. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.